Fala pessoal, tudo bom? Nessa aula eu vou falar um pouco sobre weight maps, ou mapas de peso. O que são weight maps? Weight maps são mapas que definem o peso que cada vértice do seu modelo irá ter. Esse peso ele pode ser usado em várias ferramentas, incluindo fall-off, para definir, por exemplo, o peso que uma certa transformação vai ter no modelo. Nós conseguimos ajustar os valores desse peso para cada vértice individualmente. Outro uso que o weight map tem é no caso quando nós utilizamos o PSUB e ajustamos a intensidade que o PSUB vai ter, por exemplo, nas edges, no caso desse cubo. Clicando em Shift Tab, ele vai usar o PSUB e vai subdividir a malha do meu cubo, transformando ele nessa esfera. Eu mostrei para vocês que a gente pode, na aula que a gente viu sobre subdivisão, utilizar essa ferramenta Weight Tool para ajustar isso, para não deixar as bordas tão suavizadas. Ou eu posso também ajustar individualmente, selecionar apenas uma edges ou um conjunto de edges e ajustar. Aí, no caso, ele vai subdividir com menos intensidade essa edge do que subdividiu as edges de baixo. Isso aqui é controlado por um mapa de altura, por um mapa de peso, que é o weight map. Aqui, nesse painel, nós temos a aba List, onde nós conseguimos ver os mapas, como o do tem. Não só o mapa de peso, que é o weight map, como os mapas de UV, que são o mapeamento UV para na hora de texturizar, os mapas de Morph, que a gente utiliza principalmente para fazer animação facial, entre outros. Mas o nosso foco aqui agora é o weight map. Aqui não fica os mapas de textura. Textura é outro assunto, na criação de materiais que a gente utiliza aqui a nossa shader tree. Okay? Aqui a gente vai trabalhar só com o mapa de altura, mapa de peso, o weight map. Para visualizar o weight map na viewport, a gente precisa trocar a nossa visualização aqui, que agora está em Shaded Texture, para Vertex Map. Aí nós conseguimos visualizar. Ele fica verde clarinho, esse verde cinzento, significa que está com 0% de peso, 0% de valor. Mas eu estou sem nenhum dos Vertex Map selecionado, eu preciso selecionar ele. Quando eu seleciono o meu Vertex Map de subdivisão, que como ele é um objeto subdividido, ele já tem o Vertex Map de subdivisão dele. Eu consigo ver que as bordas aqui estão um vermelho um pouco clarinho. Que foi justamente as bordas, as edges que eu ajustei para ele não subdividir. Se eu voltar aqui, Vertex Weight Tool, eu consigo... Agora, como não estava com nenhuma edge selecionada, ele está fazendo em todas elas, mas eu consigo... aqui, eu estou ajustando o valor. 0%, ele volta a ficar totalmente verdinho claro e com a subdivisão ativa por completo. Se eu deslizar o mouse para a direita, esse valor vai aumentando, as bordas vão ficando com vermelho cada vez mais intenso e a subdivisão vai desaparecendo dali. Se eu poderia, como eu fiz, fazer isso só, por exemplo, nessas duas edges e usar essa ferramenta para você ajustar o peso desses vértices, né? Qual o peso que a subdivisão vai ter nesses vértices. E tudo isso está estourado nesse mapa de subdivisão. Se eu clicar com o botão direito e dar um clear nesse mapa, vai voltar ao padrão. Ok? Mas
o Vertex Map não serve só para subdivisão, serve para outras coisas também. No caso, como eu já falei, que nós podemos usar como fall-off. Na hora que eu for fazer uma transformação, eu posso definir qual é o peso que cada vértice vai ter naquela transformação, ou seja, qual a influência que aquela transformação vai ter em cima de cada vértice. Na hora de fazer o rig de personagem e o skinning, que é basicamente você ligar cada bone com a malha do modelo, informando qual a influência que aquele bone ou aquele osso vai ter com aquela malha. Se você fazer uma transformação naquele osso, naquele bone, um movimento, quais os vértices da sua malha vão acompanhar aquele bone e com qual intensidade, se vai ser com uma intensidade de 100%, de 50% e assim por diante. Bom, eu vou apagar essa esfera aqui, eu vou criar uma toroide. Bom, vamos mudar aqui para a visualização de Vertex Map para a gente conseguir visualizar. Esse Subdivision ele vai controlar a subdivisão, mas eu posso criar outros mapas de Vertex, de Weight Maps aqui para mim. Posso criar quantos eu quiser. Aqui em New Map, basta criar, ele vai aparecer a janela para criação de novo mapa. Eu posso definir um valor, se o peso dos vértices vai ser de 1, que seria 100%, ou de 50%, ou de 0, ou poderia ser um valor negativo também, menos 1. No caso, valores positivos, ele vai aparecer na cor vermelha, na nossa viewport. Valores negativos vão aparecer na cor azul. Então, se eu definir como o valor inicial dele como menos 1, ele vai aparecer como azul. Se eu definir como valor inicial um positivo, ele vai aparecer como vermelho. Valores intermediários entre o menos 1 e o 1 continua sendo azul e vermelho, só com intensidades diferentes. Por exemplo, em vez de 1, se eu fizer 30%, em vez de 100%, 30%, no caso 0,3, ele ainda é vermelho, mas é um vermelho com uma intensidade mais fraca. Se eu não quiser iniciar dar um valor inicial, eu só crio um mapa, ele vai continuar verde, mas o meu mapa está ali, é um mapa em branco, ele está com o valor zerado. E ainda eu posso começar um mapa somente para os vértices que eu tiver selecionado. Eu posso selecionar um conjunto de vértices aqui, criar um novo mapa, colocar um valor inicial de 50%, ele vai dar um valor inicial de 50% para aqueles vértices. Mas mesmo que eu tenha criado o mapa com aqueles vértices selecionados, eu posso ainda ajustar os valores de outros vértices em cima desse mapa também. Só na hora de criar um mapa que eu já defini um valor inicial para aqueles vértices que eu tinha selecionado. Como eu falei, a gente pode criar vários, quantos eu quiser. Eu posso criar um mapa de altura que, por exemplo, eu vou usar com um fall-off, ou um outro mapa de altura que eu vou usar em uma outra ocasião com outro fall-off. A gente pode criar quantos mapas precisarmos. Eu vou deletar esses aqui que eu criei. Então, para a gente trabalhar com a configuração desses vértices, para a gente setar essas alturas, o peso dos vértices, aqui na aba Paint, nós temos aqui o Vertex Map Tools, que são as ferramentas de pintura do mapa de Vertex. A gente tem aqui o Paint, a gente escolhe o Brush, da mesma forma que a gente estava vendo no Sculpting, e também vai ver na parte de Paint Tools do modo mais para frente. Só que a diferença aqui que eu não estou... deixa eu voltar aqui. Que eu não vou pintar cor, eu vou pintar valor. Então eu vou definir o valor aqui embaixo. Por exemplo, aqui eu vou setar para 60%. A hora que eu deslizar o mouse, ele vai pintar... aliás, ele não está pintando agora porque eu apaguei os mapas ali, né? Eu tenho que criar um mapa novamente. Eu posso criar tanto por aqui,
Aqui também ele tem um atalho aqui para criação de mapa. É a mesma coisa. Posso vir por aqui, se eu não tiver com a lista ali aberta, por exemplo, eu posso vir aqui e criar por aqui. Não vou deixar nenhum valor inicial, o nome, vamos só colocar um nome diferente aqui. Olha lá, se a gente for na lista, a gente vai ver que ele foi criado ali, ó, fall off, o nome que eu dei, um mapa de weight. Com o point selecionado, o valor aqui setado para o que a gente deseja, no caso eu coloquei 60%, eu vou definir o tamanho do brush, assim como a gente viu no scope, e começar a pintar. Se eu definir um valor menor ou maior, por exemplo, 85%, pintar aqui. Ele vai pintando com intensidades diferentes. Vamos colocar agora valor negativo, 40% negativo. Ele vai pintar com um azul de intensidades diferentes dependendo do valor que eu colocar. 20% negativo vai ser um azul com uma intensidade menor. E assim nós ajustamos o peso dos vértices. Existem outras formas aqui também. Por exemplo, o set valor. Eu vou setar um valor aqui, por exemplo, 50%, e vou passar o pincel. A diferença do set valor para o paint é que o paint ele vai funcionar como uma pintura mesmo. Então, mesmo que eu defina aqui um valor de 30%, por exemplo, se eu passar o mouse, ele vai definir aqueles vértices por onde o meu mouse passou, ele vai definir com uma intensidade de 30%. Só que se eu passar de novo, ele vai aumentando aquela intensidade, como se fosse um pincel onde você passa várias vezes pelo mesmo lugar, quando você está pintando. Já o set value, se eu colocar 30%, ele vai ajustar o valor daquele vértice para 30%, não importa se eu passar várias vezes. Inclusive, se eu passar a ferramenta set value por cima desse que já está com um valor maior, ele vai deixar em 30%. Ao contrário do paint. O paint ele vai acrescentar valor. Então, se aqui está 30, eu colocar o paint em 30%, ele vai acrescentar mais 30%. Então, esses edges aqui vai ficar com 60%. Esses já estão com 100%, não vai fazer mais nada. Já no set value, se eu coloquei 30% e passar o pincel, ele vai, toda a área que eu passar o pincel, ele vai ajustar para 30%. Essa opção normaliza significa que eu não vou conseguir fazer valores negativos. Existe essa opção tanto aqui no set value como no paint. Se eu estou com ela desativada, eu consigo colocar um valor negativo. Se eu estou com ela ativada, eu não consigo. Eu só consigo ir no máximo até 0, que é o valor o valor mais baixo. Eu não consigo passar para um valor negativo. Esse set color a gente não vai usar aqui na hora no Vertex Map. Você não consegue usar essa opção no Vertex Map. A gente consegue definir a cor quando a gente estiver trabalhando com Vertex Map Color, que é um outro caso. Mas aqui no caso de mapas de peso, como a gente está trabalhando com cores, mas com pesos, na verdade a cor vermelha e azul é só para representar o peso negativo e peso positivo, mas o que a gente está trabalhando aqui não é com cores, é com valores. Então essa opção aqui a gente não vai conseguir usar por enquanto. Isso aqui seria um outro assunto, uma outra ferramenta. Voltando aqui, além de pintar o valor, deixa eu tirar esse normalize e colocar um valor aqui de 50%. Nós temos como a ferramenta de Erase, que como o nome diz, ela apaga. O set value nós já vimos. Existe a ferramenta Scaling Down, que ele vai escalonar para baixo. Por exemplo, se eu já tiver pintado um valor aqui de... apesar de eu ter colocado o valor de 50%, como eu passei o brush várias vezes aqui, deve estar com mais do que 50%. Provavelmente 100 ou perto de 100. Com Scaling Down, eu vou passando o mouse, ele vai escalonando para baixo aquela área que eu vou passando o mouse. Com o Smooth, ele vai suavizar aquela área. Okay?
Mas além, aqui nós temos só essas ferramentas de pintura de vértex. Se nós formos aqui na aba Setup ou Animate, aqui nós também temos um conjunto de ferramentas de Weight Tools, com algumas opções a mais. Por que também tem aqui pintura de ferramentas para trabalhar com Weight Maps? Porque, como eu falei, na hora de fazer o skin do personagem para animação, a gente também vai usar esses mapas de peso, esses weight maps, para definir qual a influência que o Bonnie vai ter na malha. Então aqui a gente tem mais algumas opções. Eu posso, por exemplo, como a ferramenta Smooth que eu acabei de mostrar, eu tenho o Smooth Selected. Que no caso ele vai dar um Smooth só nos vértices que eu tenho selecionado. Eu vou selecionar aqueles vértices e vou aplicar a ferramenta Smooth. Ele vai dando um Smooth naqueles vértices que eu tenho selecionado. Aqui, como já está bem suave, não está dando para ver diferença. Eu vou então setar um valor mais forte aqui. Vamos selecionar esses vértices agora. Fiz o Smooth Selected, olha lá, ele deu uma suavizada naqueles vértices que eu tinha selecionado. Esse Isolate, se eu selecionar um conjunto de vértices,